Vamos tomar como ponto de partida esta noite Mateus capítulo de número 4, e nós vamos ler até o versículo de número 11, do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim o texto: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos citar aí essa resposta de Jesus Cristo, a partir do nem só de pão viverá o homem, bem conhecido. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, versículo 5: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quem pode, diga amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo um trabalho de esclarecimento aqui na igreja, que é um trabalho de apologética, que é a defesa da fé. E nós estamos estudando sobre um movimento muito comum aqui na nossa região, com uma boa aceitação, inclusive por crentes. Tem crentes que não veem problema e até se incomodam se a gente se posicionar, que é a maçonaria. Semana passada nós começamos apresentando o conceito do que é maçonaria, a origem da maçonaria institucionalizada, e hoje nós vamos falar mais alguma coisa aqui sobre esse assunto, a título de esclarecimento, a título de orientação, para que os nossos irmãos não sejam enganados e nem fiquem passivos. Às vezes a pessoa não vai, não acompanha, mas também não se posiciona, não entende, enxerga de uma forma errada. Ok? A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que quando alguém que professa esta fé nessa sociedade secreta, sabe que a igreja está ensinando, que se ensina num curso de teologia, na escola dominical, no culto de ensino, eles tentam de cara descredibilizar a informação que está sendo dada na igreja. Quem está ouvindo, diga amém. E como é que eles tentam descredibilizar? Eles dizem: nós somos uma sociedade secreta. O que acontece é que ninguém sabe.
Então, como é que está sendo dito lá na igreja que o que a gente faz aqui é errado, se nós temos aqui um acordo, uma aliança de segredo absoluto? Então, através desse argumento, eles tentam invalidar e descredibilizar qualquer informação. Ah, mas é alguém que é um ex-maçom e saiu de lá e contou. Eles descredibilizam dizendo, não, ele não saiu da maçonaria, ele foi expulso. Foi expulso exatamente porque é mentiroso, porque não se enquadra. Então o que ele diz também não é válido. Essas são as duas principais formas que a maçonaria usa para descredibilizar qualquer informação extra maçônica. Quem entendeu, diga amém. Porém, essa informação, esse argumento, ele não serve mais. Esse argumento não serve mais. Serviu durante muito tempo, mas não serve mais. Por que não serve mais? Porque hoje só não fica com o esclarecimento quem não quer, né? Porque existem bibliotecas, livrarias, tanto físicas como online, que disponibilizam enciclopédias, dicionários, o regulamento, a própria Constituição da maçonaria hoje está disponível aí para quem quiser comprar, para quem quiser ler. Ok? E eu, na condição de pesquisador, eu vou apresentar para vocês aqui que eu tenho 2 materiais. Sou pesquisador, sou professor, então eu tenho que ter segurança naquilo que falo. Me ajuda bem aqui, fica bem aqui, Wilson. Segura aqui para mim, por favor, segura essa daqui. Essa primeira que eu tenho aqui é a Constituição de Anderson, James Anderson, de 1723. Todas as lojas maçônicas, o seu regulamento, o seu regimento, precisa estar amparado pela Constituição de Anderson. É um documento supremo. Eu tenho ela aqui, já li. Tem alguns maçons aqui na cidade que nem são maçom ainda, porque para ser maçom tem que ser classificado no grau 3. Primeiro grau é aprendiz, segundo grau é o companheiro, terceiro grau é mestre. Tem alguns que são visitantes, e aí eles pegam esse argumento. Não, mas o que é que vai ser ensinado lá na igreja, se é secreto? Talvez nem eles não leram aqui ainda o material, tá? Então, as informações que a gente passa aqui é baseada em uma pesquisa séria, porque nós não estamos brincando. O outro material que eu tenho também aqui, esses aqui eu tenho físico, eu tenho outros em PDF. É a Constituição, é o Regulamento Geral da Grande Loja do Oriente para a República Federativa do Brasil. Esse aqui é o documento oficial da maçonaria no Brasil. Aqui tem todos os regulamentos, como muda de grau, como se faz para criar uma loja numa cidade, o que é exigido para alguém se tornar maçom, tá certo? Então, não tem mais essa conversa de dizer assim, não, a maçonaria é uma sociedade secreta, ninguém sabe. Só não sabe se não pesquisar. Além desses 2 materiais, eu tenho em PDF, por exemplo, o manual ritualístico do aprendiz maçom. Eu tenho em PDF também o material chamado Ritual e Simbolismo da Maçonaria, que são materiais que nem todo mundo tem interesse, nem todo mundo que vê lá na biblioteca quer comprar, e por isso se prolifera essa ideia que a maçonaria é secreta e ninguém sabe o que está acontecendo lá. Nós vamos dizer algumas coisas aqui hoje que provavelmente alguns dos maçons que tem por aí não sabem. Eu vou dizer, por exemplo, aqui algo que é exigido, que é dito, quando se muda do grau 24 para o grau 25. Eu vou citar aqui para os irmãos, tudo que você vai ouvindo, você vai filtrando aí na mente, você vai guardando, e fazendo uma avaliação, se isso combina com o Evangelho, ok? Você vai fazendo uma avaliação se isso combina com o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem igreja que tolera a maçonaria no Brasil. Tem igreja que tolera
a maçonaria no Brasil tem pastores, presbíteros, concílios de igreja. Em São Paulo tem um município, irmão Gustavo, que toda a liderança da igreja presbiteriana desse município é maçônica. Houve um cisma na igreja presbiteriana no ano de 1902. A igreja presbiteriana se dividiu em duas: Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente. E o principal motivo dessa divisão foi a maçonaria. Os independentes, eles saíram, formaram uma outra igreja, porque eles não queriam vínculo com a maçonaria. E a igreja presbiteriana mais antiga decidiu deixar os maçons. Agora, cerca de 10 anos atrás, eles repensaram isso e decidiram não receber membros que sejam maçons. Na hora de preencher a ficha, na hora de ser batizado, a pessoa é questionada, tem que responder um questionário. Se tiver vínculo com a maçonaria, eles não recebem. Porém, não disciplinam e nem excluem os atuais maçons. Eles estão, eu ouvi da boca do próprio Augustus Nicodemos, que é uma das principais vozes da igreja presbiteriana no Brasil. Ele disse que eles estão esperando toda essa geração de maçom morrer. Ele até fez uma brincadeira, ele disse assim: não, nós estamos esperando eles irem para a loja celestial, e aí acaba, não vai ter novos maçons. A gente tolera os antigos, mas não aceitamos novos. Então, é por isso que eu estou dizendo, eu vou citar aqui os graus, por exemplo, e você vai avaliar se isso aí combina com crente ou não, com nós que pregamos a Bíblia. Porque o espírito de engano, às vezes, ele leva alguém a defender isso do ponto de vista teológico, supostamente teológico, dizer que não tem nada a ver e tal. Alguns supostamente crentes. Então, primeiro grau, aprendiz, aqui é a título de informação. Segundo grau, companheiro. Terceiro grau, mestre. A partir do quarto grau, a maçonaria dá o nome de graus inefáveis. Depois eu posso colocar esse PDF aqui também no grupo da igreja, para os irmãos guardarem, imprimirem. Então vamos lá. Quarto grau, mestre secreto. Quinto grau, mestre perfeito. Sexto grau, secretário íntimo. Sétimo grau, intendente de edifícios. Parece linguagem da engenharia, né? Até porque maçom significa pedreiro, pedreiro, construtor. Oitavo grau, mestre Israel. Nono grau, eleito dos 9. Décimo grau, ilustre eleito dos 15. 11º, sublime cavalheiro eleito. 12º, grão-mestre e arquiteto. 13º, real arco. 14º, grande eleito. Agora os próximos graus são chamados de graus capitulares. 15º, cavaleiro do Oriente. 16º, grande conselheiro. 17º, cavalheiro do Oriente e do Ocidente. 18º, soberano príncipe Rosa Cruz. Agora vem os graus filosóficos. 19, grau pontífice. 20º, venerável grão-mestre. 21º, cavaleiro prussiano. 22º, cavaleiro real ou príncipe do Líbano. 23º, chefe do tabernáculo. 24º, príncipe do tabernáculo. Presta atenção no nome do grau 25, 25º, cavaleiro da serpente de bronze. Nesse grau 25, o juramento é baseado no livro de Números, aonde eles pegam a serpente que Moisés levantou no deserto, ou a ideia, o simbolismo, e transforma em um símbolo esotérico de adoração, como sinônimo de sabedoria e cura. Ok? Então você vê que o diabo, irmão, ele mistura pequenas verdades com pequenas mentiras. E meias verdades, elas são mentiras completas. Vou dizer de novo, porque é meio filosófico, né? Meias verdades são
mentiras completas. Então não é porque se usa um fragmento da Bíblia, não é porque se usa um fragmento da Bíblia que é verdadeiro, tá? Apesar de usar lá o livro de Números, aonde Moisés construiu uma serpente de bronze para que o povo fosse curado, só que em João capítulo 3 nós encontramos ali o real sentido, e o escritor diz assim, lá em João capítulo 3: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a cura, a salvação, a fonte da sabedoria é a pessoa bendita de Cristo. Nenhum símbolo é maior do que aquilo que ele simboliza. O pão da Santa Ceia é um símbolo consagrado e jamais pode ser adorado, porque não é maior do que aquilo que ele representa. Ok? Vou continuar aqui. Então, o grau 25º, cavaleiro da serpente de bronze. 26º, escocês trinitário. 27º, grande comendador. 28º, cavaleiro do sol, sublime eleito da verdade. 29º, grande escocês de Santo André. 30º grau, grande inquisidor, cavaleiro Kadosh, cavaleiro da águia branca e águia negra. Esse é o nome, o título de quem atinge o grau de número 30. Vá analisando aí. Aqui não precisa ser um teólogo, irmão, para você comparar com a sua fé, com a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Quem está lembrado aí daquele cidadão que estava lendo a Bíblia dentro de um carro, lendo uma parte do livro de Isaías, e ele não estava entendendo? Quem lembra desse texto da Bíblia? Quem lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quem foi o evangelista que acompanhou? Alguém disse o nome? Filipe. Aí Filipe perguntou: entendes tu o que lê? Olha a simplicidade do discipulado. Para você ganhar alguém e colocar ele na luz, olha como é simples. Olha como é simples. Filipe perguntou para ele, irmão Tiago Neres: entende tu o que lê? Aí um camarada, que era um alto oficial da rainha Candace, ele era um eunuco, ele era alguém que trabalhava com os tesouros do reino, veio para Israel, para Jerusalém, adquiriu uma cópia da lei, uma cópia do livro de Isaías, e estava lendo, só que não entendia. Deus levou Filipe até ele. Filipe vai lá e diz: entendes tu que lê? Ele disse: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Aí Filipe: pois eu vou te explicar aí. E ele vem explicando desde o Antigo Testamento, culmina na pessoa de Cristo, faz o apelo do jeito que a gente faz hoje. Tu quer aceitar Jesus? Tu já quer ser logo batizado aqui? Já teve o discipulado? Aí o cidadão concordou. Filipe viu que tinha um córregozinho ali na beira da estrada. Para o carro aí, manda o teu empregado parar essa charrete. O camarada parou a charrete, eles desceram, foram naquela água. Filipe batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele partiu para a Etiópia como um missionário cristão para a glória de Deus. Diga comigo: o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, irmãos. Esse enfeite todo aqui, essa elitização, tudo isso aqui é armadilha maligna para prender curiosos. E já já eu vou apresentar aqui uma das principais iscas da maçonaria, que é a questão da projeção econômica, e nós vamos mostrar aqui o que é que está por trás disso. Eu não quero falar nisso mais semana que vem, nós vamos tentar fechar aqui nessa palestra. Amém, meus queridos? Quem pode dizer glória a Deus? Quem aqui já foi alcançado por esse Evangelho que é simples, mas é poder de Deus para todo aquele que crê? Glória a Jesus. Então vamos lá. 31º grau da maçonaria: grande juiz, comendador e inspetor. 32º grau:
sublime príncipe do real segredo. Vou dizer algo aqui, vou dar a fonte para você pesquisar depois. Eu coloquei no meu status hoje à tarde um livro chamado 33 Graus de Decepção, expondo a maçonaria na sua essência. É um livro da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Irmão Marcelo, esse livro tem mais de 400 páginas. E lá ele, o autor, não dá da gente expor tudo aqui, mas muita coisa. Mas ele destrincha cada mudança desses graus. Do grau 32 para o grau 33, isso aqui é sério, presta atenção. O cidadão faz um juramento, aonde ele se compromete a não violar sexualmente filha, esposa ou alguém próximo a um mestre do seu nível. E o regulamento e o segredo fica nisso aí. Então, se entende subjetivamente, né? Se faz um juramento para não violar só quem for parente de alguém do mesmo nível, fica subentendido que outras violações seriam toleradas. Isso é dito nesse livro que eu estou recomendando, o livro 33 Graus de Decepção, um livro lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que é uma pesquisa e entrevista aprofundada com informações a respeito disso. Irmãos, eu já fui interpelado aqui em Tucumã por pessoas que dizem: não, eu já fui, né? Não, isso aí, esse povo é gente boa e está tudo certo, eu conheço. Olha, irmão, a maioria dos que a gente conhece aqui não passou ainda nem do 2º grau. Tem muita gente aí emocionado, cobiçoso. Disseram para ele que o cabra fica rico, e aí ele está visitando lá, né? Está visitando, mas nem conhece o que de fato é a maçonaria, tá? E o 33º grau é chamado de soberano grande inspetor geral. Vamos para frente. O que pensa a maçonaria sobre o cristianismo? Nós somos cristãos, é a nossa religião. Nós somos cristãos, cremos na pessoa de Cristo. E o que é que a maçonaria diz sobre o cristianismo? A informação que eu vou ler aqui para vocês é da Enciclopédia Maçônica. É da Enciclopédia Maçônica que nós vamos ler aqui. Eu vou dizer até a página para vocês. Enciclopédia Maçônica, página 619. Olha o que eles dizem. A religião da maçonaria, e chama de religião. Aí você vê uns aprendizes por aí que assistiram uma reuniãozinha, duas. Não, não é nem religião. A própria Enciclopédia Maçônica conceitua como religião. A religião da maçonaria não é fanática. Ela admite homens de todas as crenças no seu meio hospitaleiro, não rejeitando nem aprovando nenhum por sua fé peculiar. Eu disse, seja qual for a profissão de fé, vai ser recebida. Ou seja, é uma religião sincrética. Sincrética. Então vamos lá. Página 618 da Enciclopédia Maçônica. A maçonaria não se mete em crenças fanáticas ou doutrinas, mas ensina a religião fundamental. Página 439. Olha o que diz aqui. Se a maçonaria fosse simplesmente uma instituição religiosa, o judeu, o muçulmano, o brahmane e o budista não poderiam participar de sua iluminação, mas a universalidade é a sua exaltação. Em seu altar, homens de todas as religiões
podem ajoelhar-se na sua crença, discípulos de qualquer fé podem alistar-se. A maçonaria classifica, portanto, o cristianismo como religião fanática. Ok? Então nós estamos adiantando coisas que não são ditas na abordagem. O camarada não vai. O cidadão, quando quer matar uma galinha, primeiro ele faz o quê? Ele joga milho. É ou não é verdade? Aí, não, pastor, mas eu conheço alguém, é bom nos negócios, paga tudo certinho, me chamou para uma reunião, é pessoa de bem, está jogando o milho, irmão. Aí tu decide se tu é águia, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, não é isso? Subirão com asas como águias. Amém ou não amém? Decide o que tu é hoje, não cai na isca não. Então, dentro da doutrina maçônica, e eu estou falando aqui com propriedade, porque fui em busca dos documentos maçônicos, eles classificam o cristianismo como um grupo de fanáticos, uma religião fanática. O que a maçonaria ensina sobre a Bíblia? Semana passada eu disse que a maçonaria relativiza a pessoa de Deus. Eles têm o título Gadu, inclusive o símbolo nas cidades, aqui naquela, qual é a avenida aqui que tem o símbolo? Ali em frente ao caminho, como é o nome daquela avenida? Ali é Pará dos Estados. A Avenida dos Estados ali tem um símbolo, não sei se ainda tem. Tem um símbolo. É uma letra G. Tem um G com um esquadro. Aquele G, um compasso. Aquele G ali é de Gadu, grande arquiteto do universo. Mas que pode ser qualquer divindade. Pode ser de qualquer divindade. Se você diz eu sirvo a Deus, eles vão dizer, olha, pois o teu Deus, nós cremos que o teu Deus é o grande arquiteto do universo. Mas se você crê em Alá, Alá vai ser o grande arquiteto do universo. Ok? E qualquer divindade é bem recebida, e aquele adepto vai se sentir lisonjeado, porque o seu Deus vai ser chamado de grande arquiteto do universo. Ou seja, o Deus da maçonaria não é um Deus identificável, mas é um Deus camuflável. Qualquer divindade é bem-vinda. Ou seja, eles relativizam a pessoa de Deus. Da mesma forma eles relativizam a Bíblia. Eles mutilam, citam textos, a maioria deles, os que falam de amor, não vão citar os textos que falam de justiça, juízo, vida eterna, céu, inferno. Eles mutilam o texto. E aonde há a predominância de cristãos, se você entrar na loja aqui de Tucumã, na loja maçônica, provavelmente a Bíblia vai estar lá como um artigo de decoração, aberta, um artigo de decoração. Mas se você for em alguma região de, por exemplo, tem um estado lá nos Estados Unidos que é de predominância de Mormon, eu até esqueci o nome agora. Utah, estado de Utah, foi fundado por maçons, né? Então maçons não, por mormons. Então se lá você entrar numa loja, então o livro que vai ter lá como livro de fé é o livro dos mormons, a história de Moroni, as pedras de Moroni, enfim, o livro de Mormon. Então, assim como eles relativizam a pessoa de Deus, eles também relativizam a Bíblia. E a Bíblia não pode ser relativizada, sabe por quê? Nós lemos agora em Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Jesus disse para o próprio diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Levante a sua Bíblia aí, levante a sua Bíblia, eu sei que você trouxe, e diga assim: a Bíblia Sagrada não pode ser relativizada, porque ela é viva, e ela é fonte de vida para mim. Quantos podem glorificar a Deus?
Lendo a Bíblia, você tem acesso à verdadeira vida. Hebreus 4:12, quem está lembrado? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós temos o livro dos livros. Nós temos o livro indestrutível, o livro mais perseguido de todos os tempos, mas ninguém consegue destruir a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela não pode ser comparada com a Torá, simplesmente isolada dos judeus como fonte isolada de autoridade. Não pode ser comparada ao Alcorão dos muçulmanos, não pode ser comparado aos escritos de Ellen White, e muito menos ao livro dos Mormons. Então a maçonaria ofende a Deus quando relativiza o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quem entendeu até aqui, diga amém. E você sabia que a Bíblia Sagrada, ela tem implicações no nosso destino eterno, no tocante a julgamento? João capítulo 12, versículo 48. Jesus disse assim: quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa palavra há de julgá-lo no último dia. Ok? O que a maçonaria afirma sobre Cristo? A mesma coisa que ela faz com Deus, com a Bíblia, faz com a pessoa de Cristo. Relativiza. Bota Cristo no mesmo patamar de Maomé, no mesmo patamar de Krishna, de Pitágoras. Isso está na Constituição aqui, ó. Esse material aqui que eu apresentei aqui para os irmãos. Cristo é equiparado a Pitágoras, a Krishna, a Maomé, a Moisés. Ou seja, aquilo que João diz lá no capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso aqui não tem sentido para quem se entregou ao engano da maçonaria, porque Cristo lá é relativizado, e nós não cremos num Cristo relativizado. Nós cremos num Cristo que é Deus. Isaías disse: porque a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Jesus é Deus. Isaías profetizou: ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No nome de Jesus nós expulsamos demônios, as forças do mal. Aleluia! Quantos podem adorá-lo essa noite? Pronto, eu já disse aqui o que é que a maçonaria pensa sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Semana passada eu disse o que eles pensam sobre Deus. Eu li aqui, semana passada, o juramento para se tornar maçom. Eu li o juramento aqui. Agora eu vou mostrar para você como é que é dramatizada a iniciação. Ah, mas isso é segredo, porque a maçonaria é uma sociedade secreta. Se alguém lhe disser isso, ele diz: olha, o pastor da minha igreja diz que a maçonaria não é mais secreta, pode até ser discreta, secreta não é mais. Pode dizer isso, segura a conversa. O ritual de iniciação é feito uma dramatização. Aí o crente que não assiste culto de ensinamento, foge de escola dominical, não lê, não aprende. Maria vai com as outras, com respeito às Marias que estão aqui. A Maria não se zangue comigo. Pode ser Joana vai com as outras, João vai com os outros, né? Aí alguém encheu a cabeça dele que ele pode participar, que a Bíblia é bem-vinda,
que ele vai ter agora um network diferenciado, conexões com gente elitizada, indicação do seu produto, da sua marca, do seu trabalho, e aí ele vai e se entrega aquilo ali, ele olha o ritual que ele vai fazer parte. Quem convidou ele, vai pegar ele pela mão, entrar na sala, o venerável mestre vai estar do outro lado da porta. Quem está indicando o novato vai bater na porta. Quem está lá dentro responde. Quem ousa interromper as meditações do venerável mestre? O discipulador, digamos assim, chega com o aluno, com o aprendiz, com o novo maçom, bate na porta. Quem está lá dentro responde. Quem ousa interromper as meditações do venerável mestre? Quem está de fora responde: suspendei a vossa espada, irmão que guarda o templo, pois ninguém ousaria entrar nesse recinto sem a vossa permissão. Depois que diz isso, dá uma pausa, e aquele que está introduzindo aquele novato na maçonaria diz: desejo ver a luz que este profano veio humildemente buscá-la. Pronto. É esse os segredos absurdos que não querem que a gente saiba, mas nós já estamos sabendo, porque Deus revela. É ou não é verdade? Deus revela. Ele revela ou pela sua revelação como dom, palavra da ciência, ou revela através de alguém que busca, que pesquisa para ensinar o rebanho de Deus a não cair nesse engano. Aí o crente, pensa nisso aqui, irmão Lucas, irmão Cícero, obreiros que estão aqui, meus irmãos, irmãs, pense, o crente se seduz por isso, entra e aceita ser chamado de profano, que está em trevas e que precisa da luz, e aquele venerável mestre que está do outro lado é quem vai apresentar para ele a luz. Isso aí está errado, queridos. Sabe por que está errado? Olhe na sua Bíblia, em João capítulo 8, versículo 12, dê uma olhada, isso aí está errado. João capítulo 8, versículo 12. Um crente batizado em águas, que se congrega, que serve a Deus, tem a palavra, irmão, você já está vivendo aí João 8, 12. Quem encontrou? Encontrou, meu filho? Lê aqui. Pode ler. João 8:12. João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, meus irmãos? Isso aqui faz algum sentido para você? Que luz que você precisa, irmão, desse mundo de engano? Você já tem Jesus Cristo. Esse versículo aqui já é uma verdade na tua vida? Já é verdade? Amém? Jesus já é o Senhor da tua vida? Você já segue a Jesus? Pois Ele é a luz do mundo. E quem segue a Jesus não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Amém ou não amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu vou falar da questão econômica, que é uma isca aí, né? É uma isca. Vamos lá. Projeção econômica da maçonaria, riqueza, que está no imaginário popular aí. Alguém se tornou maçom, ficou rico. Isso aí é um brilho falso para atrair os avarentos. Preste atenção. O que existe na verdade é uma rede de favorecimento. Existe uma rede de favorecimento. Se o camarada não é atraído pelo intelecto, pela área intelectual, pela informação, então eles tentam atrair pela avareza. Então isso aí é uma rede de influência. Se você faz parte daquela rede, você é indicado. É um sistema seletivo que abre portas para quem faz esses juramentos que eu li. Essas portas financeiras são abertas, são
mas tem um juramento. Vai se tornar o cavaleiro da serpente de bronze? Vai dizer que é um profano que procura a luz? É o preço que tem que se pagar para poder ter participação nessa rede de indicações. Agora a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então quem vai lá por amar ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de males. Vamos entender o texto. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta para ser usada em favor daquilo que a gente realmente ama. Usamos o dinheiro em favor da família, porque amamos a família. Usamos o dinheiro em favor do nosso corpo, porque amamos o nosso corpo. Usamos o dinheiro em favor da igreja, porque amamos a nossa igreja. Usamos o dinheiro em favor da obra missionária, porque amamos a obra missionária. Agora, se você passar a amar o dinheiro, você vai usar as demais coisas e pessoas. Quem ama o dinheiro, usa as pessoas. Quem ama o dinheiro, usa a igreja para ter dinheiro. Quem ama o dinheiro, usa a família, usa o corpo para obter o dinheiro. Então nós não devemos amá-lo. Se você amar o dinheiro, você vai ter problema. E muitos estão entrando no satanismo, porque eu disse semana passada que a maçonaria é a porta de entrada para o satanismo. Muitos estão indo por amarem o dinheiro. A maçonaria, ela apresenta o Deus Mamon modernizado. Lembra que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores? Ou você vai servir a Deus ou Mamon. Mamon é a expressão para o Deus das riquezas deste mundo. Lá em Colossenses 3,5, Paulo diz para a gente mortificar a carne. E uma das coisas que ele diz lá é sobre a avareza. E o que é a avareza? É a idolatria ao poder econômico. É alguém que cultua o que tem. Porque homens fazem pactos com essa estrutura? Por causa da ambição, por causa da insegurança espiritual, por causa de negócios e favores supostamente vantajosos, mas que vai custar a eternidade. Por que muitas pessoas se seduzem por isso? Por causa do espírito de engano. E eu vim aqui nesta noite para afirmar, como homem de Deus que sou, baseado na palavra de Deus, que esse movimento é um caminho de engano. Quem está por trás desse movimento de oferecer vantagens em favor de um acordo é Satanás. E a gente leu no começo do culto, Mateus capítulo 4. Ele chegou para Jesus e disse: tudo isso te darei. Ele mostrou os reinos e a glória desses reinos e disse a Jesus: tudo isso te darei, mas tem aqui um acordo para tu mudar de grau. Tem um segredo aqui entre nós, tem um acordo. Estamos nessa montanha, só nós dois estamos aqui. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse para o diabo: está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Oh, glória a Deus. Essa é a aliança que o verdadeiro crente tem, é a aliança de adorar somente a Deus. O Marcelo leu semana passada Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês a título de informação. Semana passada teve um irmão aqui da igreja que uma mulher se incomodou porque ele postou o assunto do culto. Uma irmã, uma senhora, não sei se era irmã não, uma senhora. Aí o irmão me contou aqui depois do culto. Talvez essa mulher nem sabe que no regulamento da maçonaria não permite mulher, não existe mulher.
Existe mulher esposa de maçom, mas o regulamento lá não permite mulher se tornar maçom, evoluir nos graus. Muita gente aqui em Tucumã nem sabe disso, né? Existem alguns movimentos dissidentes, porque a maçonaria ela já se dividiu. Então existem grupos que criaram movimentos com mulheres participando, mas a maçonaria, o rito escocês de 1717, a união de 4 grupos lá em Londres, que formou a maçonaria, que é a mais presente no Brasil, inclusive aqui é de Tucumã, é rito escocês. Essa não permite a mulher ingressar nos graus. Outra coisa, negros. No século XVIII, negros foram autorizados a participar da maçonaria nos Estados Unidos. Teve um afrodescendente chamado Prince Hall, que criou um movimento maçônico com negros, e eles foram aceitos. Veio uma carta de Londres autorizando eles. Mas no Brasil, um negro, para fazer parte da maçonaria, até pouco tempo ele teria que estar ligado a essa loja Prince Hall dos Estados Unidos, porque o rito escocês não o aceitava no Brasil. Isso foi regularizado agora em 2022. E pobre? Pobres são aceitos, mas não muda de grau, porque são feitas exigências econômicas, que a pessoa de difícil condição, o pobre, aquele limitado economicamente, não vai evoluir dentro da organização. É uma forma estratégica de tirar pobre do seu meio. É por isso que se proliferou a ideia que só tem ricos. Por quê? Porque o camarada anda com a bicicletazinha caindo da corrente, né? Ali de pé e tudo, não tem o seu carro, não tem a sua moto, e está difícil a situação econômica, eu vou ingressar na maçonaria. Não evolui, porque são feitas exigências econômicas altíssimas para manter a estrutura. Então, irmãos, como afirmar que é um movimento de luz, que é do bem, se exclui do seu rol oficial a presença das mulheres, que são bênção de Deus, são as pregadoras da ressurreição. Pregadoras da ressurreição. Quem descobriu primeiro que Jesus Cristo havia ressuscitado? Um grupo de mulheres. São as primeiras pregadoras da ressurreição. Era para a mulher que está dando glória, rapaz. Eu estou elogiando tanto aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Pregadoras da ressurreição. A maçonaria, no seu bojo principal, não aceita. Afrodescendentes teve que ter um movimento lá nos Estados Unidos para poder permitir. No Brasil isso foi regularizado agora em 2022. 2022 foi aberta uma filial da Prince Hall em São Paulo e passou a se tolerar, aceitar a presença de negros na maçonaria brasileira. Um movimento elitista, um movimento que há uma predominância de um único gênero, e um movimento preconceituoso, com preconceito racial. Irmãos, o Espírito de Deus não está lá. Não caia nessa teia. Receba a orientação, leia a sua Bíblia. Você já tem tudo o que você precisa para ser feliz. Você tem a palavra, você tem Jesus Cristo, você tem a presença do Espírito de Deus, a luz na cidade de Tucumã. Eu digo isso aqui na graça e na ousadia de Deus. Não está em loja maçônica. Coisa nenhuma está na vida do crente fiel, que talvez está com a sua havaianazinha, um cabresto verde e o outro amarelo, mas dentro dele estão os tesouros da eternidade, os dons de Deus. É você que é luz aqui nesta cidade. Levante a sua mão e dê o teu grito de vitória, porque a tocha que ilumina esta cidade é você, cheio de Deus, que tem a Bíblia, a palavra de Deus e o Espírito de Deus na sua vida. Se coloca em pé, assunto encerrado, e o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas.